OVNIs têm sido avistados pelo mundo. Infelizmente ainda não são os ETs, tá? E desculpa, nunca são os ETs. O que parece mais provável é que talvez e só talvez novas tecnologias de espionagem estejam se tornando mais populares aí entre as potências. Ou isso, ou é muito mais chato. Balão meteorológico. Bom, vamos lá. Vocês estão ouvindo aí as histórias dos OVNIs e tal, né? E tem informação vindo de dois lados, dos Estados Unidos e da China também. Vamos começar aqui pelos gringos ao nosso norte? São objetos voadores, por enquanto, não identificados e a origem provável não é nenhuma civilização extraterrestre, mas algo bem terreno, como uma potência apostada em espiar os Estados Unidos. A aviação norte-americana abateu o quarto destes objetos a sobrevoar a América do Norte em apenas uma semana. Isto aconteceu por cima do Lago Huron, no norte do país que separa o Canadá dos Estados Unidos. Antes, dois outros objetos tinham sido abatidos no Canadá no sábado e no Alasca na sexta-feira. Só o primeiro desta série de objetos, abatido dia 4, junto à costa da Carolina do Sul, depois de ter sobrevoado grande parte do território norte-americano, foi identificado. Os Estados Unidos dizem que se tratava de um balão espião chinês. Muito bem. Esse final é importante, né? Ouvimos aí em português de Portugal que os Estados Unidos dizem que se tratava de um balão espião chinês. Beleza. Só que aí a China ouve isso e fica quieta? Não, tem uma resposta. E tem novos fatos para acrescentar. O governo chinês confirmou que era dele o balão abatido em território americano, mas garantiu que era para pesquisas sobre o clima. Já os americanos acusam os chineses de espionagem. O balão sobrevoou os Estados Unidos por 2 dias, até ser abatido por um míssil quando sobrevoava o Oceano Atlântico. O balão foi derrubado no litoral da Carolina do Sul e os destroços recuperados pela Marinha Americana. O incidente fez aumentar a tensão com a China e o secretário de Estado Antony Blinken cancelou uma viagem que faria a Pequim. Aí vão dizer que nós não damos espaço para a China, que aqui é tudo putinha dos Estados Unidos, já tô vendo tudo. Já tô vendo tudo. E vai ficar pior ainda. Vamos lá, nos Estados Unidos, essa história aí tá gerando pressão assim para cima do governo, né? Porque o gringo lá ele fica preocupado. Ai meu Deus, a China tá espionando a gente, o governo dos Estados Unidos, façam alguma coisa. É o caso aí do Peter Berger, no artigo dele na CNN, olha lá, OVNIs no espaço aéreo americano pode indicar um problema maior do que o imaginado. Aí ele levanta ali a possibilidade de ser uma espionagem em larga escala, sabe Deus quantos aparelhos desses estão sobrevoando os Estados Unidos, né? Uma preocupação enorme. Só que a gente põe isso na tela para tirar algumas informações. Ó. Diz ele que o número de avistamentos de OVNIs aumentou significativamente entre março de 21 e agosto de 22, período durante o qual 247 novos avistamentos foram relatados, principalmente por pilotos e pessoal da Marinha e da Força Aérea dos Estados Unidos. É quase o dobro dos 144 avistamentos de OVNIs relatados no período de 17 anos, entre 2004 e 2021. Entendeu? O tamanho do recorde que essas aparições, que esses avistamentos aí estão sinalizando, é impressionante, né? Mas essa aí é a palavra do Peter Berger. Bom, a gente mostrou aqui, se você está vendo o corte, né, as versões dos Estados Unidos e da China para os mesmos fatos, né? E aí, no nosso noticiário, que é ocidentalizado, por óbvio, você tende a ficar mais com a versão dos Estados Unidos, né? E eu acho que é muito importante lembrar da história nessas horas, sabe? Lá se vão mais 10 anos, mas em 2012, os Estados Unidos estavam empreendendo uma espionagem de larga escala no mundo inteiro, né? E isso pegou o Brasil, em particular a Petrobras, e num momento assim decisivo para a companhia, porque o pré-sal tinha acabado de ser encontrado, haveria um leilão, então espionando aqui você ia saber, né, como direcionar aquilo e como fazer sua empresa parceira ganhar o leilão. E essa espionagem aconteceu. Isso não é teoria conspiratória não, bicho. Saca só, na TV Brasil.
Boa tarde. A espionagem praticada pelos Estados Unidos pode ter consequências comerciais e trazer prejuízo à maior empresa brasileira. Essa é a conclusão de especialistas depois da divulgação de uma nova denúncia, dando conta de que a Petrobras foi alvo dos espiões da Agência Nacional de Segurança Americana. A denúncia foi divulgada pela TV Globo com base em informações do ex-analista da inteligência americana, Edward Snowden. Então, vamos falar ao vivo com o repórter Maurício de Almeida, que passou a manhã tentando saber como a Petrobras está reagindo a essa notícia. Boa tarde, Maurício. Como foi a reação da Petrobras? Boa tarde, Luciana. Eu estou aqui no centro do Rio de Janeiro, em frente à sede da Petrobras. E como você falou, durante toda a manhã eu tentei conversar com algum representante da Petrobras para que ele comentasse essa denúncia de espionagem. Mas, por enquanto, silêncio total. Ninguém quis falar sobre o assunto. A assessoria de imprensa da Petrobras divulgou apenas que não iria se pronunciar sobre o caso. E também não revelou a agenda da presidente da Petrobras, Graça Foster, para o dia de hoje. Não quis nem confirmar se ela está aqui no Rio de Janeiro. Veja você, 2012, vem informação. Olha lá, os Estados Unidos estavam ouvindo a Petrobras num momento dos mais decisivos da história da Petrobras, né? Aí ninguém fala nada. Você viu ali na reportagem da TV Brasil, né? A Petrobras não fala nada, difícil para os jornalistas de encontrar uma resposta, porque o assunto era muito sensível, né? Passa um tempinho e a Dilma vai lá na ONU, de praxe, né? Vai abrir lá a conferência anual da ONU. E lá ela manda real. Boa tarde. Seguindo a tradição que vem desde 1947, quando o ministro Oswaldo Aranha abriu a primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, a presidenta Dilma Rousseff foi hoje a primeira governante a se pronunciar no encontro que reúne líderes de todo o mundo em Nova York. No discurso, Dilma abordou as denúncias de espionagem dos Estados Unidos e defendeu a necessidade de proteção às informações na internet. A presidenta Dilma Rousseff abriu, como é tradição, a 68ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. O encontro acontece dias depois de a presidenta ter adiado uma visita de Estado aos Estados Unidos por causa da denúncia de que o Brasil é um dos alvos do programa de espionagem americano. Jamais pode uma soberania firmar-se em detrimento de outra soberania. Jamais pode o direito à segurança dos cidadãos de um país ser garantido mediante a violação de direitos humanos e civis. Não se sustentam argumentos de que a interceptação ilegal de informações e dados destina-se a proteger as nações contra o terrorismo. O Brasil, senhor presidente, sabe proteger-se. O Brasil, senhor presidente, repudia, combate e não dá abrigo a grupos terroristas. O discurso priorizou a soberania dos países e propôs que sejam criadas regras claras em relação ao acesso a informações privadas. A ONU deve desempenhar um papel de liderança no esforço de regular o comportamento dos Estados frente a essas tecnologias. Muito bem. Então, em 2012, os Estados Unidos, que agora estão reclamando aí da espionagem chinesa, estavam ouvindo o mundo inteiro. E no nosso caso aqui, o problema mais sensível era a espionagem em cima da nossa Petrobras, né? Isso foi em 2012. Aí passa um tempo, isso também não é teoria da conspiração, a Lava Jato começa a contar com a colaboração do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E quem revelou isso foi o Le Monde, né? Então é uma descoberta que tem alguma credibilidade, né? Aí, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Olha, nada nos permite afirmar coisa alguma. A gente não sabe o que a espionagem de 2012 tem a ver com a colaboração com a Lava Jato nos anos seguintes, e também não poderia afirmar, como muita gente afirma, que essa espionagem tem a ver com a derrocada política brasileira que vem a partir de 2013. Não especularemos sobre isso. Sabe por quê? Porque a gente não quer ser confundido com o pessoal que vê drone e balão meteorológico e acha aí que é ET. Então a gente não quer ser considerado conspiratório.
Nos anos 70, para vender leite em pó, uma empresa tentou convencer o mundo de que o leite materno não tinha nutrientes suficientes. E deu certo. Toneladas e mais toneladas de leite em pó foram vendidas, agravando a desnutrição infantil em alguns dos países mais pobres do mundo, é verdade, mas gerando muito lucro para os acionistas no processo, demonstrando uma grande responsabilidade administrativa. Essa mesma empresa agora, em nome de seus valores, em nome da proteção daqueles que nela investem, foca seus negócios no acesso à água. Ouça aí a palavra do CEO. Água gratuita é coisa do passado. O negócio agora é transformá-la em mercado. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. De que empresa falamos aqui? Bom, que outra empresa teria coragem de ir tão longe para satisfazer os seus acionistas, senão a Nestlé? A Nestlé fabrica muita coisa, incluindo seu chocolate preferido, que pode ou não ser feito com o trabalho escravo de crianças africanas. E o acionista não precisa ter medo de boicotes, jamais. A Nestlé tem 2.000 produtos, são 2.000 marcas. A empresa é a prova de boicotes. Acionista, aposte na Nestlé. Não há nada que a empresa não faça por você e pela multiplicação do seu dinheiro. Pesquise e descubra mais sobre o histórico da empresa. Nestlé. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.